Graça e paz, querido. Estamos juntos mais uma vez aqui para mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico. Essa é a aula de número 20, isso mesmo, a 20ª aula. E hoje nós vamos estudar o livro de Esdras, nesse pequeno estudo que você sabe é rápido e visa trazer para você um panorama de cada livro das Escrituras. O autor do livro de Esdras é o próprio Esdras. Ele escreve o livro na primeira pessoa, então a autoria é atribuída a Esdras. Esdras foi o primeiro daquela classe conhecida na Bíblia como escribas. Quem eram os escribas? Eles aparecem muito na época do Novo Testamento. Os escribas eram copistas dos textos sagrados e também intérpretes da lei. E Esdras foi alguém que dedicou-se ao estudo da palavra para expô-la, para ensiná-la ao povo. A gente vê isso muito claramente no capítulo 7 e no versículo de número 10 do livro de Esdras, que diz assim: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Na verdade, a gente encontra aqui dentro desse versículo aquilo que deveria ser a norma para todo aquele que ensina as Escrituras e para todo aquele que prega o Evangelho, na verdade, estudar, praticar e então depois ensinar a palavra às pessoas. Dentre as obrigações que Esdras teve para com o povo que retornou do exílio, nós podemos citar 3 aqui no nosso estudo. A primeira delas é reinstituir o devido culto no templo em 457 a.C. Esdras ele vive numa época, ele retorna do cativeiro babilônico junto com o povo judeu e ele é responsável por restituir o culto a Yahvé lá na terra chamada Terra da Promessa, lá em Judá. Ele presidiu aquilo que ficou conhecido como a Grande Sinagoga, que presumivelmente foi o que determinou o cânon das Escrituras Sagradas. Então, os comentaristas eles acabam concordando, muitos deles, que o Antigo Testamento, melhor dizendo, que nós temos nas nossas mãos hoje, ele surge, os livros são separados na época de Esdras, e isso aconteceu nesse evento chamado a Grande Sinagoga. Esdras também vai ser responsável em instituir as sinagogas na terra de Judá. O que era uma sinagoga? Quando o povo hebreu, judeu, foi levado para o cativeiro babilônico, eles formaram grupos, e nesses grupos eles estudavam a Torá e cultuavam a Deus. E ele então, Esdras, vai instituir as sinagogas ali no território de Judá, semelhante àquilo que foi feito lá na Babilônia durante a época do cativeiro babilônico. O tema do livro de Esdras é a volta de Israel do exílio a fim de reconstruir o templo para a adoração. Então o tema é este, a volta de Israel para reconstruir o templo para a adoração. A esfera de ação do livro vai desde a volta do cativeiro babilônico até o estabelecimento do povo na Palestina, abrangendo um período de cerca de 79 anos. É a esfera de ação do livro de Esdras, de 536 a 457 a.C. Cobre esse período então de 79 anos, em que Esdras vem, estabelece as sinagogas, institui novamente o culto e o templo de Deus é novamente reconstruído lá em Jerusalém. Se nós formos fazer um quadro comparativo entre os livros de Reis e de Crônicas e o livro de Esdras, a gente consegue ter mais ou menos qual era a situação religiosa do povo judeu. Por exemplo, lá nos livros de Reis e Crônicas, nós vemos que houve o quê? A destruição do templo no final dos livros. Em Esdras, nós vemos a reconstrução do templo. Lá em Reis e Crônicas, nós vemos uma nação corrompida pela idolatria. Você sabe que muitos reis de Israel e de Judá, e juntamente o povo de Israel e de Judá, acabaram se corrompendo, adorando os deuses das outras nações que estavam próximas a eles. Já na época de Esdras, nós vemos uma nação purificada do culto idólatra, uma nação que só se volta para Yahvé. Em Reis e Crônicas nós vemos o descuido da lei,
As pessoas não se importavam mais com a lei que o Senhor havia estabelecido. Já no livro de Esdras, nós temos a restauração da lei ao seu devido lugar no coração do povo. Nós vimos aqui já nesse estudo que uma das preocupações de Esdras, ou das ocupações de Esdras, foi estudar a lei e ensinar a lei ao povo. Lá nos livros de Reis e Crônicas, nós vemos a mistura de Israel com os pagãos. No livro de Esdras, nós vemos uma separação completa de Israel da influência e dos costumes pagãos. É importante mencionar, por exemplo, que quando o templo começa a ser construído, alguns samaritanos desejam participar da construção do templo. Todavia, isso não é permitido por Esdras pela liderança do povo de Judá naquele tempo. É importante dizer o que houve que mudou, porque o povo ficou durante 70 anos cativo na Babilônia. O que aconteceu para que o povo retornasse para a terra depois desses 70 anos? O que houve é que o império mudou. O Império Babilônico foi derrotado pelo Império Persa e o Império Persa então começa a governar grande parte do mundo naquela época e, consequentemente, o povo judeu acaba estando debaixo desse domínio. E a política do povo persa era uma política diferente do povo babilônico. Se os babilônicos conquistavam a terra e transportavam os habitantes da terra para uma outra terra, para um outro lugar, para tirar aquela identificação nacional que o povo tinha, a política persa era uma política diferente. Em vez de deportar e transportar o povo cativo, como faziam a Assíria e a Babilônia, mandavam-nos de volta para o solo nativo a fim de ajudarem a promover relações políticas com o império. E, com frequência, eles subsidiavam essa volta, eles custeavam essa volta. Eles queriam um domínio, mas não um domínio como era o domínio assírio e o domínio babilônico. E é digno de mencionar nesse texto, falando a respeito do contexto histórico do livro de Esdras, a figura do rei Ciro, do imperador Ciro. Ciro é aquele que derrota o Império Babilônico. E o seu decreto, ele foi profetizado por Jeremias 200 anos antes do nascimento de Ciro. Isso mesmo, nós encontramos profecias dentro do livro de Isaías, melhor dizendo, não Jeremias, que mencionavam a respeito dessa figura que surgiria, chamada Ciro. Por exemplo, eu gostaria de ler com você Isaías 44, 28, e depois também de ler com você Isaías 45, do versículo 1 ao versículo de número 4. 44, 28 diz assim: Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Isaías profetiza isso 200 anos antes do nascimento de Ciro, falando que Jerusalém seria edificada e que o templo seria fundado no reinado de Ciro, por ordem de Ciro. E o capítulo 45, do versículo 1 até o versículo 4, também de Isaías, diz o seguinte: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome. Puxe o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Que coisa fantástica! 200 anos antes, Isaías profetiza chamando um rei que surgiria de Ciro e diz que esse rei estava sendo levantado. Deus o levantaria por amor de Jacó e por amor de Israel.
a gente vê o cumprimento dessas profecias de Isaías justamente no tempo de Esdras, do livro de Esdras. Há dois profetas mencionados no livro de Esdras durante esse tempo. Esses dois profetas são conhecidos na Bíblia como profetas da restauração, porque eles profetizaram depois do cativeiro babilônico. Mais à frente, no nosso panorama bíblico, nós vamos falar acerca desses dois profetas, mas convém mencioná-los hoje porque os nomes deles aparecem, não é, no livro de Esdras. É o profeta Ageu e o profeta Zacarias. É dito em Esdras 5, 1 e 2. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, que era o governador na época, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. É Ageu, por exemplo, que vai chamar a atenção do povo, que estava acomodado, que o povo deveria então lançar mão e começar a construir o templo de Deus. E tanto no ministério de Ageu, quanto através do ministério de Zacarias, o povo é animado, é fortalecido através das palavras que esses profetas traziam para reconstruir o templo. É digno agora, caminhando para o final da nossa aula, que nós falemos um pouco a respeito de como estavam as nações no tempo de Esdras e no tempo também de Neemias, que é o próximo livro que nós veremos. Foi um tempo de muito pensamento e convulsão religiosa e filosófica no mundo. É nesse tempo que surgem, por exemplo, aqueles três grandes nomes da filosofia grega. Sócrates em 469 a.C. aproximadamente, Platão em 427 a.C. e Aristóteles em 384 a.C., que deram grande contribuição ao pensamento grego, ao pensamento helenista, que ainda influencia muito as nações da Terra. É nesse tempo também, por exemplo, que as ideias de Zoroastro estão correndo, principalmente no mundo persa. Zoroastro vive de 628 a 551 depois de Cristo, e as ideias desse homem se espalham grandemente pelo mundo persa. É nesse tempo, por exemplo, também ali, próximo a este tempo, que surge Buda. Siddhartha Gautama surge na Índia. Em 563 a 486 a.C. são as datas, e é nesse tempo também, próximo a esse tempo, que Confúcio vai ensinar na China, de 551 a 479 a.C. A gente percebe essa convulsão religiosa e filosófica, porque à medida que a história caminha, a história vai se aproximar do tempo da vinda do Messias. E quando o Messias chega, quando Jesus chega na plenitude dos tempos, o cenário está preparado para que muitos povos, muitas pessoas, dentre as nações, melhor dizendo, abracem a mensagem do Evangelho. Eu espero que você tenha sido edificado com essa nossa aula aqui a respeito de Esdras, a nossa 20ª aula do curso Panorama Bíblico. Eu peço a você que curte, compartilhe o nosso conteúdo, se esse conteúdo tem sido edificante para a tua vida. Deus te abençoe. Até a próxima.